Boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. A gente vai continuar a leitura do Suzuki Roshi. Nem sempre é assim. Capítulo hoje é Cuidando do Solo. O vazio é o jardim onde não se pode ver nada. Na verdade, é a mãe de tudo, de onde todas as coisas surgirão. A maioria de nós estuda o budismo como algo que já nos tivesse sido ofertado. Acreditamos que devemos preservar o ensinamento de Buda do mesmo modo como pomos a comida dentro da geladeira. Então, para estudar o budismo, tiramos a comida da geladeira. Sempre que você precisar, estará ali disponível. Em vez disso, os alunos de Zen deveriam se interessar em como produzir comida no campo, no jardim. Deveríamos enfatizar o solo. Todos nós temos a natureza Buda e os ensinamentos que crescem a partir da natureza Buda são similares. Os ensinamentos das diferentes escolas de budismo não diferem tanto entre si, mas a atitude em relação ao ensino é diferente. Quando se supõe que o ensinamento já está dado a você, naturalmente seu esforço será aplicar o ensinamento neste mundo comum. Por exemplo, os alunos de Theravada aplicam o ensinamento dos 12 vínculos da causalidade, que são a ignorância, vontade, mente, nome e forma, 6 sentidos, contatos, aceitação, amor, atração, ser, nascimento e morte. Os alunos Theravada aplicam esses ensinamentos em nossa vida real, em como nascemos e como morremos. O entendimento Mahayana é de que o propósito inicial desse ensinamento, quando Buda o narrou, era o de explicar a interdependência dos diferentes seres. Buda tentou nos salvar ao destruir o nosso senso comum. Geralmente não estamos interessados na nudez do solo. A nossa tendência é de nos interessarmos em algo que está crescendo no jardim e não no solo nu em si. Mas se você pretende fazer uma boa colheita, a coisa mais importante é enriquecer o solo e cultivá-lo bem. O ensinamento de Buda não é a respeito de comida em si, mas sobre como ela é cultivada e como se cuida dela. Buda não se interessava em uma divindade em especial ou em algo que já estivesse ali. Ele se interessava em um solo em que muitos jardins apareceriam. Para ele, tudo era santificado. Buda não se considerava uma pessoa especial. Ele tentou ser uma pessoa de bom senso, vestindo o manto, mendigando com sua tigela. Ele pensava: tenho muitos alunos
porque os alunos são muito bons, não por minha causa. Buda era grandioso porque sua compreensão das pessoas era boa. Por ele compreender as pessoas, ele as amava e gostava de ajudá-las. Por ele ter este tipo de espírito, podia ser um Buda. Muito obrigado a todos. Só para esclarecer, talvez para quem nunca ouviu o termo Theravada, Theravada é uma escola budista que é considerada do Hinayana, né, do pequeno veículo. Após a morte de Shakyamuni Buda, os seus discípulos se dividiram em duas grandes escolas, em dois grupos, né? Um que chama o Hinayana, que quer dizer o pequeno veículo, e o Mahayana, que é o grande veículo, que é a nossa escola, né? O Asoto é Mahayana e o Theravada é Hinayana. Ele é pequeno porque juntou o menor número de pessoas, não porque ele é menor, né? E o Mahayana englobou a maior parte dos discípulos. E acredita-se, o Theravada acredita-se que eles se referenciaram como aquele grupo que mantinha o budismo primitivo, né? Eles eram mantiveram a prática de Buda de uma maneira bem austera. Eu acho que o Theravada até hoje não reconhece a linhagem das mulheres, né? Eles se alimentam só até o meio-dia, depois do meio-dia eles não comem, como foi no período da época de Shakyamuni Buda, né? Então, ele cita aqui os alunos do Theravada. Achei incrível esse capítulo sair hoje, né, para leitura, cultivando o solo. Porque hoje eu acordei, na realidade, assim, ontem, antes de dormir, eu assisti aquele vídeo do biólogo, do Átila, dialogando com a Mônica De Boyle, não sei como fala o nome dela, que é uma economista que está bastante ativa, tem muitas pessoas falando muito bem dela, das lives, né, do que ela tem compartilhado, porque a área, ela é economista e ela lida com crise, né? E eu resolvi assistir porque eu recebi de vários grupos diferentes, né? Então, às vezes, quando vem de grupos que eu respeito, assim, diferentes, eu falo, acho que eu vou ver, né? Deve ser alguma coisa interessante. E era um encontro longo, acho que eram 45 minutos, acabei vendo quase até 11h30 da noite. E me deu um bom, sabe? Assim, me pegou de um jeito profundo. Dormi com aquilo na cabeça, acordei com muitas ideias, né? Assim, primeiro, que talvez tenha a ver com esse texto Cultivando o Solo, eu me dei conta assim de que o que nós estamos vivendo, né, a pandemia, o Covid, o isolamento, que na mente da gente traz uma ideia de que isso, daqui um mês libera, daqui 2 meses libera, e uma ideia de que daqui um mês, 2 meses, isso não importa, algo voltaria a ser como era, né? E o que está ficando claro, assim, pelo menos o que me pegou ontem, é que nada vai voltar a ser como era, né? Em essência, que a gente precisa, de uma certa forma, construir um futuro novinho, que é o que a gente fala no budismo, que cada dia é um dia novinho em folha,
né? E aí eu me dei conta de que tudo que eu comecei a pensar em ações concretas era um pouco essa ideia de cultivar algo que ainda não está visível, né? E que a gente, de uma certa forma, na Sangha, na Terigata, a gente já vem falando isso há muito tempo, né? Quando a gente dizia, em função do que o nosso país viveu nesses últimos 3 anos, 4 anos, né? Do golpe, de um retrocesso, e aí a gente viu que o mundo estava trazendo esse retrocesso também, né? Uma mentalidade retrógrada, excludente, coisas que a gente não imaginava mais viver. E a gente vinha falando, a gente precisava construir, reatar as redes, né? Retomar os vínculos do contato direto, de fazer, a gente falar, eu falei algumas vezes, a gente precisava ter um governo paralelo, a gente precisava fomentar uma economia mais solidária, né, entre a Sangha, né, enfim. E aí eu acordei com muita vontade de refletir sobre isso. O que eu, de fato, imagino a curto, a médio e a longo prazo, né? Não começando agora, mas só trazendo isso que a gente já, de uma certa forma, semeou. Eu acho que a gente, de uma certa forma, jogou sementes nesse solo, né? E a gente precisa amadurecer um pouco, né? E aí eu comecei a me fazer algumas perguntas e eu ando pensando em fazê-las para vocês também, né? Não vou fazer agora, né? Mas eu estou pensando em como fomentar uma rede entre a gente, né? Mas eu me perguntei o que de fato para mim é essencial hoje? O que de fato eu preciso essencialmente para viver, né? E, e a partir do que eu respondi, né, com as prioridades que eu me dei, eu comecei a ver quem da Sangha, ou o que a gente já possui dessas pessoas na Sangha que poderiam ocupar esses lugares do que seria essencial para cada um de nós, né? Então eu venho assim, hoje minha cabeça assim, eu escrevi um monte e eu vou formatar isso. Já falei com algumas pessoas e vou lançar e vou convidar algumas pessoas da Sangha. Não sei se todos que estão nesse grupo, porque muitas pessoas entraram para meditar com a gente, mas talvez não estejam ainda tão ligadas a isso que eu estou falando, né? Mas quem já sabe, já vem acompanhando a comunidade, já é parte da comunidade, talvez entenda um pouquinho, né? Desse lugar, da onde tudo nasce. Mas eu vou mandar para vocês isso não por WhatsApp, eu vou mandar por e-mail para o núcleo da Sangha, para algumas pessoas da Sangha. Quem está ouvindo hoje esse encontro, se tiver interesse de conhecer ou saber ou conversar um pouquinho comigo sobre isso, me escreve, me manda um WhatsApp que eu incluo no grupo, tá? Do e-mail, porque eu vou formatar essas questões e vou formatar um pouco do que eu imaginei como ações efetivas, né? Que a gente poderia começar a fazer como Sangha, como comunidade, e começar de alguma forma, dar corpo para isso, mesmo na distância, mesmo no isolamento, né? E eu fiquei contente com esse texto do Solo, né? Porque ele fala que em si não é a comida, né?
que é um pouquinho o que permite que esses alimentos sejam cultivados e distribuídos e que cheguem na mesa, alimentando de uma certa forma corpo e mente, né? E eu, enfim, achei legal, engraçado, porque hoje de manhã, no café da manhã, eu pensava, como sempre, né? Se Buda Shakyamuni tivesse aqui agora, o que ele estaria fazendo? Além do zazen, né? A gente já sabe que zazen é o que, como disse Suzuki ontem, né? O zazen é o que prepara a nossa mente para ver com clareza. Então, hoje eu pedia muito para que a gente pudesse ter clareza de entender em que direção a gente pode caminhar, porque nós vamos precisar fortalecer os nossos vínculos a médio, longo prazo. Eu acredito nisso. A curto prazo, a gente pode imaginar, vamos nos isolar, vamos diminuir a curva, mas nós vamos ter que reconstruir um futuro a partir dessas coisas que a gente acredita que são fundamentais, essenciais para a manutenção da vida. E é nesse lugar que a gente deve focar como Sangha. Eu acho que são nessas ações e nesses diálogos e produções e ações que a gente deve focar. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o texto, né? Sobre o Cultivando o Solo, que o Suzuki trouxe. É um texto curtinho. Mas se alguém tiver alguma questão, quiser falar alguma coisa também, está aberto, abre o microfone. Ninguém? Sensei, é a Shisen falando. Ai, Shisen. Ninguém abriu o microfone até agora, mas eu só queria destacar que o Kyoso falou antes, nós estamos com 35 pessoas na sala. Nossa sala de zazen hoje está cheia. Ai, que bom, muito bom. Eu vou encerrar lendo novamente a prece de Kannon Bodhisattva, que para quem também está entrando talvez pela primeira vez, Kannon Bodhisattva é o Bodhisattva da compaixão, Kuan Yin no chinês e Avalokitesvara na tradição tibetana. E essa é uma tradução do Kazuaki Tanahashi, que é um mestre Zen. Ele traduziu, na realidade, do japonês, acho que, não sei se do japonês para o inglês, e eu peguei a tradução do que veio do Google. Fiz um ajustezinho aqui. Avalokitesvara, percebedora dos choros do mundo, tomando refúgio em Buda, não está separada de Buda, Dharma e Sangha. Sendo íntima, pura e alegre, ao amanhecer, seja um com Avalokitesvara. Ao anoitecer, seja um com Avalokitesvara. Cujo coração, momento a momento, emerge, cujo coração, momento a momento, perdura. Então, invocamos Avalokitesvara e a cada momento temos a experiência de que o coração de compaixão emerge e que a cada momento o coração da compaixão perdura. Essa é a nossa imagem orientadora, o nosso princípio orientador, de sermos um com a deusa da compaixão, Avalokitesvara. Lembrando também, quem não sabe, que Kannon Bodhisattva, Avalokitesvara, aqui está descrita como uma mulher, mas os Bodhisattvas não têm sexo, né? Apesar de que todas as imagens
quase todas as imagens que eu conheço de Kanon, ela é representada com uma imagem feminina, né? E aqui no texto ele fala sempre usando o artigo feminino. Essa prece em japonês, ela é assim: Kanzeon Namo Butsuyo Butsu Enyo Butsu Enbu Kuso Enjo Rakugajo Chonin Kanzeon Bonin Kanzeon Nem Nem Jushinki Nem Nem Fuishi. Nós recitamos ela normalmente 3 vezes. E é a primeira vez que eu ouço a tradução, porque normalmente a gente não recita ela traduzida, só recita ela em japonês, né? Dessa forma que eu fiz agora. Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Eu acredito profundamente que a gente pode realizar muitas coisas diante disso que está se apresentando para nós. Não tem imobilidade, não tem ficar parado, não tem congelar, não tem apavorar, tem que refletir sobre o que a gente espera da vida de uma maneira verdadeira, simples e resgatando valores e princípios, resgatando aquilo que de fato é necessário, né? A gente vai precisar mudar completamente a nossa visão de consumo, de mundo. Não só nós, o mundo inteiro vai precisar fazer isso. Se alguém tiver interesse, assista o vídeo do Átila e da Mônica, mas assista com o coração de Buda, com o coração de Avalokitesvara. Não assista entrando no jogo do pânico e no pavor. Assista entendendo que está nas nossas mãos a mudança que a gente quer do mundo, né? Então eu dormi preocupada, mas acordei muito inspirada. E eu tenho muita fé que a gente tecendo esses relacionamentos, sabendo quem são as pessoas que estão buscando a prática nesse momento, porque já entenderam que a prática é suporte, a prática clarifica a realidade naquilo que de fato é importante. Se a gente construir esse relacionamento, estreitar esse relacionamento, a gente vai ver que a gente tem tudo na Sangha. Hoje são 35 pessoas na sala e a gente tem um universo de habilidades, um universo de realidades, e que isso é infinito. Da mesma forma que esse vírus se propaga da forma como se propaga, a gente pode estabelecer uma outra maneira de propagar ações benéficas que vão transformar a consciência da humanidade. Eu acredito numa mudança de consciência profunda, né? E que nós, como praticantes, só podemos aproveitar esse momento. Não tem outra saída. A gente tem que aproveitar esse momento para gerar essas mudanças, sabe? E elas não começaram agora. Eu tenho certeza que a gente fala no budismo, quando algo acontece, se materializa, ele já vinha acontecendo. Causas e condições já vinham acontecendo para que nós estivéssemos vivendo esse momento hoje. E nós já vínhamos, como Sangha, construindo essas mudanças. Eu tenho muita fé nisso, né? E amanhã eu vou começar a provocar vocês, e quem quiser ser provocado, me procure, porque eu vou fazer isso amanhã e eu espero o retorno, pelo menos das pessoas da Sangha, né? Que a gente possa começar a dar corpo para isso, né? Nós vamos dar corpo para isso.